E estamos ao vivo, senhoras e senhores, mais uma live aqui da Hora Suave. Agradecemos a todo mundo que já está aí aguardando a gente, José Oliveira, Thiago Vale, Gustavo, estão aí acompanhando. E esse assunto que você vai ver hoje é Rocketeer, comigo, sempre estamos aqui na live, Leonardo Vicente, o Bud. Boa noite, Bud. Boa noite. E para falar sobre Rocketeer, o novo volume aí que a Heroica vai lançar, trouxemos aqui JP Martins. Boa noite, JP, seja muito bem-vindo. Boa noite, Segundo. Boa noite, Bud. E também Manuel de Souza, editor da Heroica. Seja bem-vindo. Primeira live aqui, Manuel. Opa, é um prazer. Vamos. Nós já fizemos alguma live juntos, não fizemos? Acho que a gente já fez, sim. Acho que uma. É verdade, teve uma lá atrás. Acho que ainda na época da pandemia, que a gente estava fazendo live todo mês. Aí acho que teve algumas, sim. Então também não consigo mais lembrar de todos esses detalhes. A pandemia, aquela nuvem de Covid faz a gente esquecer as coisas. Parece que foi tudo num ano só, né? 20 anos já. O meu cérebro de todo mundo. Cara, e o assunto da vez é Rocketeer. A Heroica tá para lançar aí a Grande Corrida, mais um volume, né? O terceiro volume que a Heroica lança de Rocketeer. Correto? Quarto, na verdade. É o quarto, ó. Tem até os três aqui, ó. Primeiro foi o Carga Mortal, né? Uma minissérie do Mark Waid, o Chris Sun. Aí nós lançamos os dois, que na verdade esses aqui foram os dois primeiros que a IDW lançou, né? Duas novas aventuras, né? Então, volume 1, esse é o volume 1, esse é o volume 2. Que aí cada uma tem uma porrada de histórias, né? 12, 13 histórias cada edição, tal, com uma leva aí de super nomes aí dos quadrinhos, né? Da Marvel e da DC e tal. E é isso que eu queria te perguntar, mano, porque o primeiro volume que tu publicas pela Heroica é o Carga Mortal em 2022, que é o ano de 40 anos, né, do Rocketeer, quando sai a Carga Mortal, é de 82, não é? Uma coisa assim? Na verdade, assim, o resumo da coisa, assim, o Rocketeer foi criado em 82 e muita gente acha que é um personagem dos anos 30 e 40, né? Isso se deve ao clima ali que o Dave Stevens conseguiu criar, né? Mas isso foi proposital. E o JP pode até falar que ele manja mais do que eu, mas eu acredito que tenha sido um dos primeiros personagens a adotar esse critério, assim, meio retrô. Porque o que eu me lembro na época, só o Roy Thomas que costumava fazer isso, né, com alguns super-heróis da Marvel. Eu acho que alguma coisa na DC depois ele fez também, mas ainda não era tão comum, né? Mas aí depois desse período aí, nos anos 80, começaram a aparecer vários, mas o Rocketeer, pelo que eu lembro, foi um dos primeiros, né? E aí ele foi criado em 82. E aí, de 82 a 95, o Dave Stevens criou a história dele aos poucos, né? Porque ele não era exatamente um quadrinista, né? Ele era mais ilustrador publicitário. Ele foi fazendo assim muito lentamente, e a história toda teve 8 capítulos, né? Dentro de 82 a 95. Aí o Dave Stevens foi cuidar da vida dele, resolveu outras coisas, até que ele morreu em 2008. Ele teve um câncer, né? Bem agressivo e tal. Ele morreu acho que com 52 anos, assim, bem jovem e tal. E aí o que acontece? Os direitos do personagem, como eram dele, ficaram para a família dele, né? E, se não me engano, é a irmã dele que cuida agora. E ela entrou em negociação com a IDW e a partir de 2011 eles começaram a fazer novas histórias, aproveitando. Por coincidência, eu lembro que na época que ele faleceu, uma semana antes dele falecer, eu estava lá na HQM ainda e a gente tinha começado o contato com ele para publicar. Ele faleceu na semana seguinte. Caramba. E aí, na época, a irmã, depois de um tempo, respondeu. A gente falou, olha, a gente nem sabe o que vai fazer ainda, tal. Quando a gente tiver alguma notícia, a gente te avisa, tal. E aí, quando foi para a IDW, realmente, ela mandou um e-mail e tal. E aí a gente acabou publicando o material do Stevens. Mas foi uma triste coincidência. Então, aí esse material é curioso, porque assim, como ele demorou muito tempo para fazer, né? Ele chegou ao Brasil, na verdade, incompleto, né? Ele chegou numa versão em que eles publicaram as 5 primeiras partes. Então, a primeira vez que foi publicado o Rocketeer no Brasil foi em 89, na série Graphic Novel da editora Abril, e foi traduzida exatamente pelo JP Martins. Você se lembra dos detalhes? Como... Olha, eu não lembro muita coisa nem do que eu comi hoje de manhã. Mas nessa época nós estávamos trabalhando muito com a Eclipse, o Art Comics. Nós estávamos já começando a representar desenhistas para os Estados Unidos, trabalhar bastante.
E tínhamos um contato muito bom, e fomos nós que levamos os direitos de publicação para Abril. Eu e o Elcio de Carvalho no Arte Comics. Então a tradução acabou sendo feita por mim e por ele, né? Eu fazia a tradução, o Elcio de Carvalho copidescou. E foi um material muito gostoso de fazer, porque era uma história bastante simples, mas apenas na aparência. Ela era bastante complexa nos desenhos e na pesquisa que o Dave Stevens fazia. Ele era muito cuidadoso em todos os aspectos da publicação. Ele demorava muito tempo pesquisando e para desenhar também ele levava muito tempo. Ele era um desenhista muito lento, mas ele ainda assim era muito perfeccionista. Então, em cima da lentidão da produção dele, vinha a necessidade de refazer muito do que ele trabalhava. E a qualidade desse trabalho era maravilhosa, né? Tanto que ele logo depois da publicação das primeiras histórias, ele foi premiado no San Diego Comic Con com uma das versões anteriores ao Eisner Award, como uma revelação. Mas ele já tinha bastante experiência, já tinha trabalhado na Hanna-Barbera, ele já tinha trabalhado com o Manning, o Doug Wily. Então, ele era um cara bastante habilidoso e experiente quando ele começou a trabalhar. Mas foi o primeiro trabalho de quadrinhos que ele fez. E foi para o tapa-buraco, né, Manuel? Sim, na verdade, em 82, o Jim Starlin criou uma revista para... não era Eclipse, esqueci o nome da editora. A Eclipse foi uma das editoras... Oi? A Pacific, exatamente. Porque essa também é uma outra característica do Rocketeer, né? Esses 8 capítulos aí, que o Dave Stevens publicou entre 82 e 95, ele publicou por umas 5 editoras diferentes, porque ele começava a fazer, dava problema, não saía do jeito que ele queria, a editora falia e por aí vai, né? E passou pela Pacific, passou pela Eclipse, passou pela Dark Horse, a Comic Con, cômico, exatamente. Não, eu estou confundindo com o Comic Code, que é o personagem que ele se baseou, né, para fazer o foguete e tal. Então, é exatamente isso. Aí, em 82, o Jim Starlin tinha criado essa revista, era... Star Slayer, exatamente. E ele estava muito enrolado lá e faltaram umas 5 páginas para a edição 2, e o Dave Stevens conhecia, né, os editores da Pacific. E que, na verdade, eram uns caras assim, que estavam acostumados a trabalhar com eventos, trabalhar no mercado, né? E acho que é a primeira vez que eles estavam assim, editando o mesmo material. Eles tinham distribuidora antes, né? Exatamente. Distribuidora e loja, né? Exatamente. E aí eles chamaram o Dave Stevens para criar e falaram, cria alguma coisa, a gente precisa de alguma coisa para tapar buraco, né? 5 páginas. E aí ele criou o Rocketeer, e foi uma surpresa, porque os leitores adoraram. E é engraçado, né? Que esse Star Slayer nunca mais ouvi falar, morreu no tempo aí, né? Tipo, nem... E o Rocketeer continua firme e forte aí, né? Então foi uma coisa assim, meio de amor à primeira vista. E é interessante, porque eu acho que uma coisa que pegou ali, que eu acho que o Dave Stevens, ele estava na hora certa, no lugar certo. Porque eu acho que em outra editora, talvez ele não teria a liberdade que ele teve, né? E ele conseguiu juntar uns elementos ali que, de certa maneira, como eu falei, era novidade ainda essa coisa retrô, né? E aí o pessoal curtiu muito, né? Acho que ele... E era um material, assim, muito... Era um material muito dele mesmo, assim, sabe? Ele tinha uma pegada muito autoral, porque ele mostrava lugares que ele conhecia, as histórias se passavam no lugar que ele cresceu. Ele fez o personagem baseado em personagens que ele assistia nas reprises das matinês, né? Nos anos 50, né, que passaram na TV. Então, assim, era uma coisa muito... Saiu do jeito que ele queria. Até por isso que o negócio demorava muito para fazer, né? Porque ele só liberava quando estava do jeito que... O próprio Cliff Secord, que é o Rocketeer, é baseado nele, né? Sim, ele usou o espelho. Ele fez fazer... Assim como desenhos da Betty, que são inspirados na Betty Page, mas a modelo era a namorada dele na época, para fazer as poses, né? E depois que era modelo mesmo, né? Como? E ela era modelo mesmo. Modelo mesmo.
Então, ele realmente foi muito autoral. Mas eu acho assim, uma das coisas que o fato de ser autoral dificultaria esse material ser produzido em editoras grandes como Marvel e DC. E outra coisa também é o fato dele ser um desenhista muito lento. E naqueles anos, a tolerância que surgiu com desenhistas que atrasavam a produção no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ainda não existia. Então, não ia ter editora nenhuma tolerando uma história levar 4 meses para ser feita, com 20 páginas. E isso é uma das coisas que pedia. Mas também, como ele tinha já um trabalho como desenhista publicitário, de storyboard, ele participou, acho que junto com William Stout, ele participou do storyboard do Caçadores da Arca Perdida. Quer dizer, ele não tinha como fazer dinheiro trabalhando para editoras grandes, pagando o que eles pagavam. E então ele colocava o trabalho dele nos espaços que sobravam da produção artística que ele fazia publicidade para cinema e para outras áreas. Eu acho que isso foi um dos fatores que dificultou. E o que estimulou muito a produção desse gibi era a novidade que a Pacific estava introduzindo, que era os direitos autorais pertencerem ao autor da história. Que isso foi uma coisa lançada pela Pacific, né? Exatamente, isso aí era bem novidade na época. Era muita novidade, e tanto que era muito difícil trabalhar dessa maneira, e a Pacific acabou falindo em grande parte também por dificuldade de gerenciar esse tipo de produção. E isso acabou interessando, porque aí ele tinha disposição para fazer uma história em quadrinho, passar meses fazendo esse gibi, porque ele teria os direitos autorais. E isso impactaria futuramente, ele não sabia naquele momento, mas com a produção do filme, né? E da Disney anos depois. Isso é uma coisa que atraiu o Dave Stevens, assim como atraiu vários outros desenhistas. O próprio Star Layers foi uma produção autoral do Mike Grell para a Pacific. E as outras editoras que seguiram... Não, Jim Starlin, não é? Não, Mike Grell. Mike Grell. Tá. Desculpa. A produção dele foi o Mike Grell que deu o pontapé inicial nessa produção, depois veio Dave Stevens, e as outras editoras que publicaram Rocketeer, elas também seguiram pela mesma toada de garantir os direitos autorais e o pagamento de royalties para os desenhistas. Isso levou mais tarde a Marvel e a DC a criarem departamentos, né, onde havia a remuneração por royalties e a manutenção dos direitos autorais em nome do autor, né? Tanto que a briga da Marvel com o Dave Stevens o Dave Stevens acredita que foi porque ele recusou a proposta de publicar o Rocketeer pelo selo Epic. Então a Marvel cavou uns personagens ignorados da história dela, que é os Rocketeers, e moveu um processo contra o Dave Stevens, né, para ver se amaciava um pouco o autor e ele topava com a Epic, mas isso não rolou. Não, ele foi fiel às ideias dele desde o início. E tem uma coisa interessante também, que ali quando ele trabalhava com o Bernie Hogarth nas tiras do Tarzan, ali que ele descobriu que ele não queria ser quadrinista, né? Porque ele sentiu na pele ali a pressão que era, os prazos de entrega, né, do material, e ele viu que aquilo ali era não era para ele. Pior ainda, né? Então,
Se eu não me engano, era umas... Na verdade, ele pegava tudo do Tarzan, tira a página dominical, teve um período ali que acho que o Bunny Hoger ficou responsável por tudo ali no final dos anos 70, né? E o Dave Stevens, ele tinha essa pegada, ele demorava muito. Nesse álbum que a gente vai publicar, tem vários depoimentos de pessoas que trabalharam, viveram com ele, e eles falam muito desse perfeccionismo, né? Pô, ele estava desenhando lá o cachorro, e tem lá um desenho que ele ficou refazendo a exaustão a pata do cachorro, porque não estava do jeito que ele queria. 6 meses refazendo uma pata de cachorro. Então o cara, sei lá, o JP pode explicar, mas isso aí deve ser algum tipo de toque, sei lá, alguma coisa do gênero aí. Característica anancástica. Então. Só que isso aí refletia muito na qualidade do trabalho dele, e ao mesmo tempo, acho que tem uma coisa que é muito bacana no Dave Stevens, que... Olha, eu vou te falar, toda vez que eu pesquiso o Dave Stevens, eu sempre fico um pé atrás. Eu falo, pô, esse cara não pode ser tão gente boa, porque eu só vejo histórias de pessoas elogiando ele, assim, como pessoa mesmo, sabe? Mas tudo leva a crer que ele realmente foi um cara muito especial, assim. Tanto que quando ele morreu, ele causou, assim, uma comoção, né? Então é aquele cara, assim, que todo mundo curtia tal, e eu acho que isso meio que aparecia no trabalho dele, assim, né? Ele queria fazer uma coisa bacana, né? Essa idoneidade dele fica bem evidente na maneira como ele lidou com a Betty Page. Sim. Ele praticamente foi responsável pelo revival da Betty Page. Ele já desenhava, adorava desenhar a Betty Page. Ele introduziu a Betty Page como a Betty na história do Rocketeer. É a namorada do herói. Ele divulgava as fotos da Betty entre os amigos. E ela E a Betty Page, ela tinha uma expressividade muito grande. Ela é muito agradável de ser desenhada, né? Ela é uma mulher muito bonita, muito com um corpo magnífico, mas a personalidade dela é bastante efusiva. E ela sabia se posicionar e posar. Então, vários desenhistas começaram a desenhar a Betty Page, incluí-la nos trabalhos. E ele, durante muito tempo, ficou procurando, né, tentando encontrar a Betty Page, saber onde é que ela estava. E quase no fim da vida dela, ele acaba encontrando. Isso é muito bem narrado no documento que é publicado nessa edição da Grande Corrida, que é o roteiro e as entrevistas de uma história oral do Dave Stevens, do Kevin Mall. Esse filme ainda não saiu, mas a transcrição das entrevistas está nessa publicação da Heróica. E ele fala, quando ele encontra a Betty Page, quando ele fica sabendo, na verdade, que ela morava até muito perto de onde ele morava, ele manda um cheque para ela, o primeiro cheque que ele manda, pagando royalties pelo uso que ele fez da imagem dela ao longo dos anos. Ele não tinha conseguido fazer o pagamento enquanto desenhava, ele fez o pagamento quando encontrou a Betty Page, acho que logo depois que ela saiu de uma internação, e ele passou a insistir para que outros desenhistas que haviam desenhado a Betty Page fizessem pagamentos de royalties para ela. E nos últimos anos da vida dela, ele praticamente assumiu, ele foi o acompanhante, o enfermeiro dela até a morte da Betty Page, acompanhando, levando para médico, fazendo compras. Na verdade, até a morte dele, né? Porque ela morre uns meses depois dele. Logo depois. A morte dele. Ele morreu um pouco antes, então tá certo, é verdade. Mas assim, ele cuidou dela. Sim. E tem um detalhe importante aí, que assim, em 82, a Betty Page, ela tinha sido uma pin-up muito famosa, né, nos anos 50, que faziam cartões, né, com as fotos dela, tinha aquela coisa meio... fotos bem sensuais e tal. Só que aí, depois dos anos, ela meio que foi desaparecendo, né? E ela tinha algumas perturbações mentais, assim, tanto que em 82, quando o Rocketeer foi lançado,
ela estava presa, né? Porque ela tentou matar um senhor, tal. Ela estava internada, que ela tentou esfaquear uma pessoa. Exatamente. E acho que ela ficou 10 anos nesse entre aspas, nessa presa, né? E só depois que ela saiu que realmente ela se encontrou com o Dave Stevens. Aí quando ela saiu, o Dave Stevens foi uma das pessoas que ajudou muito ela a se tornar novamente conhecida. Porque até tinha uns outros artistas na época que começaram a fazer quadros, baseado nas fotos dela e tal, né? Mas o Rocketeer foi a coisa mais pop, né? E em 92 já tinha tido o filme, né? Do Rocketeer. E eles não usaram essa relação de ser uma homenagem a Betty Page, né? Porque como a Betty Page estava meio fora do circuito, a Disney tinha medo que quando ela voltasse, ela processasse o filme, né? Tentando receber algum dinheiro. Então eles fizeram uma namorada meio genérica do filme. Então não dá a entender que a Betty, ela não é nem um pouco ela não é tão sensual quanto é a Betty nos quadrinhos, né? Até o nome, né? Eles mudam para Jenny, né? Exatamente. E aí depois que a Betty volta mesmo, o Dave Stevens entra em contato com ela, e ali entre 92 e 2008, quando ele morre, eles se tornam muito amigos, assim, né? E o Dave Stevens levava ela para consultas no médico, exatamente quando o JP falou, né? Ele se tornou realmente, sei lá, quase que um cuidador dela, assim, né? Foi um parceiro até o último guardião momento. dela, né? Exatamente. E ó, o Eduardo Oliveira, ele pergunta aqui se ele chegou a fazer parte da produção. E ele participou da produção do filme. A gente tem fotos aqui ativamente. Até. Sim, no set. Sim. Aliás, tem uma foto que eu mandei para vocês. Ele tá. Vou até colocar aqui. Ele tá. Eles estão montando o DB, né? Que é o avião dele. Aqui, ó, tem ele com o ator lá, né? Na época, e a graphic novel, né? Da Eclipse, né? Que junta os primeiros 5 capítulos, né? Do material Dave Stevens. Essa foto aí deve ser de 1990, né, durante as filmagens. O Rocketeer tem uma curiosidade, assim, porque desde o início, lá por volta de 83, até por conta dessa proximidade, né, do Dave Stevens trabalhar no cinema, fazer storyboards e tal, ele já foi atrás de contatar um estúdio, alguma coisa para adaptar o Rocketeer para o cinema, né? E ele passou por praticamente todos os estúdios e todos recusaram. Até que chegou na Disney, mas ele não queria não queria trabalhar na Disney exatamente por conta das limitações, geralmente, que a Disney impõe, né? Mas aí acabou sobrando, só a Disney topou, então ele mandou bala. E a Disney estava botando muita fé no filme, tanto que ele assinou contrato para fazer uma trilogia. Isso pouca gente sabe, assim, não é um assunto muito comentado. Mas, na verdade, era para ser três filmes do Rocketeer. Eu acredito que até a Disney estava tentando meio que pegar onda ali no sucesso do Batman, no Tim Burton, né? Que foi uma adaptação de quadrinhos e tal. E meio na cabeça deles assim, se é de quadrinho vai fazer o mesmo sucesso e tal. E também tinha uma coisa meio assim que o diretorzão da Disney na época gostou do visual do Rocketeer, né? Que é aquele capacete e tal, que ele achou que era muito bom para vender brinquedos e coisas do gênero. Tanto que aí o Dave Stevens, como ele tinha essa pegada bem autoral, ele exigiu participar da produção, participou do roteiro. Ele faz até uma ponta no filme, que até hoje eu procurei, eu nunca achei, deve ser segundos. Eu não sabia disso. Em que ele aparece como um aviador nazista, cara. Mas eu não... Caramba! Não achei lugar nenhum. Não sei se foi cortada a cena, ou na versão que tem hoje no Disney Plus não tem, mas eu não achei. Tá em algum canto lá. E ele participou ativamente das filmagens, tanto que nessa época do filme... É onde tem o maior vácuo de não ter histórias do Rocketeer, né? Então você vê ali que sai em 89, ele vai voltar mexendo no personagem em 93. Ele não consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Exatamente. Ele era o cara assim, ele focava no negócio e ia a fundo, né? Que foi o caso aqui. E o problema é que o filme não teve o retorno que foi esperado. Assim, ele foi um filme meio morno, assim, que eles achavam que seria o filme do verão, né? De 1990, 91 e tal. E como não teve um sucesso tão grande, a Disney não foi para frente com a ideia de fazer os outros 2 filmes. E o Dave Stevens voltou para a vida dele lá, né? Foi fazer as ilustrações, continuou fazendo as histórias. Ao que consta, ele nunca mais tentou, né, retomar a série cinematográfica do Rocketeer, né? Pelo menos não. E também tempos depois ele começou a ter problemas de saúde, né? Ele morreu de leucemia, mas o problema já vinha de vários anos, né? Que na verdade ele teve um câncer muito maligno.
leucemia de células pilosas. Acontece muito pouco entre as leucemias, uma fração muito pequena, 2%, e é muito, muito hostil, muito agressivo. Ele até teve uma sobrevida grande para a malignidade desse câncer. Porque foi ainda nos anos 90, né, que ele descobriu, né? Sim. No finzinho dos anos 90. Claro. Ele deve ter vivido uns 10 anos quase. É bastante tempo, até para um tipo de câncer menos agressivo, é uma longevidade. Para outras leucemias já é uma sobrevida importante. Para esse tipo de leucemia, mais ainda. Foi bem... E essa parte do filme eu acho interessante porque ele teve contato com os roteiristas antes da Disney entrar no projeto, né? Que é o Paul DeMeo e o Danny Bilson. E eles acabam ficando amigos. A segunda aventura, que é em Hollywood, ela já é escrita pensando no que vai ser usado para o filme. Né? Eles ajudam ele a roteirizar a segunda aventura, e eles mesmos, depois, eu lembro que eles, além de fazerem a série do Flash nos anos 90 para a TV, eles fizeram o gibi do Flash em algumas ocasiões, fizeram alguns gibis, ele levou eles para lá. Tem entrevistas dele nessa história oral, uma história oral, publicada no Gibi da Heróica, em que eles contam a experiência deles, e outras pessoas falam do relacionamento do Stevens com os dois produtores. Deixa eu só fazer um adendo. Aquelas imagens daquela reportagem que estava aparecendo antes, aquele lá foi o dossiê que nós publicamos aqui nessa primeira edição, né, que era uma apresentação do personagem. Esse material que o JP está falando é um material que a IDW fez em 2022 para comemorar os 40 anos, né, que essa minissérie, originalmente, né, ela se chama de Great Race, e ela foi lançada em 2022. Ela foi feita para comemorar os 40 anos do personagem, né? E aí agora a gente está trazendo para o Brasil. E é uma história que, assim, eles pegaram o material desse documentário, que o JP também comentou, que ainda está em produção, não foi lançado, até quando me consta, não foi lançado. Então ali tem uma série de depoimentos de pessoas que estavam em momentos chaves ali da carreira dele, né? Então isso é mostrado cronologicamente. Então, assim, é um material muito rico. Eu estava até comentando, né? Quando nós fizemos o nosso dossiê para a primeira edição, lá no Carga Mortal, o plano foi fazer uma apresentação do personagem aqui no Brasil, definitiva, né? Oi? Definitiva. Na verdade, o plano... Oi? Não, uma apresentação definitiva. Mas ficou grande, ficou umas 20 dessas páginas. Só que uma dificuldade minha na época de editar esse material é que muitos dos itens que apareciam lá na apuração, né, do texto que foi escrito pelo Gustavo Vícola, que é um colaborador comum aqui constante aqui da Heróica, e a gente não achava imagens. Assim. Então, por exemplo, eu não conseguia muitas imagens daqueles primeiros anos do Rocketeer, do Dave Stevens, junto com o pessoal da Pacific. Não tinha muitas imagens dele no estúdio, citava um roteiro que não foi aprovado pela DC, quando teve um determinado momento, eu acho que em 98, o Dave Stevens sugeriu, né, fazer um crossover do Rocketeer com o Superman, a versão do Superman de 1938, que isso é interessante também, né, as aventuras do Rocketeer, elas passam mais ou menos ali, entre o início e o final da Segunda Guerra. Mas elas não têm uma cronologia muito rígida, né? A maioria das histórias nem cita exatamente em que ano exatamente acontece. Uma ou outra cita 1938, às vezes 1939, 1940. Num dos álbuns que nós publicamos aqui, das Novas Aventuras, tinha uma história que se passava no dia em que acabou a Segunda Guerra Mundial, em que ele repete com a Beth aquele famoso beijo, tal, né, na comemoração da vitória dos aliados, tal. Então é uma coisa que é muito difícil encontrar esse material. E essa reportagem que a IDW publicou é riquíssima, assim. É uma coisa assim, sensacional. Eu fiquei impressionado com a qualidade das imagens e, principalmente, são imagens de família, né? São coisas que não tem na internet. Então, tem até uma imagem do roteiro do Superman que você passou aí. Deixa eu colocar aqui de volta. Aqui, isso aqui é uma das páginas do roteiro do Superman, que seria o encontro do Superman da versão de 1938 com o Rocketeer, né? E as histórias acontecem em 1938
Mas aí na época a DC estava tendo uns problemas aí com a família do Schuster e afins e tal, e aí ela não quis muito voltar essa versão do Superman, né? E aí acabou não reprovando a ideia do Dave Stevens. Mas é uma pena, acho que seria uma ótima história. Seria um Daqui a crossover 5 incrível, anos cara. dá para publicar sem a DC. É então. verdade, entre o domínio público. Mas só para tirar a dúvida do Manu, que ele perguntou, a cena em que o Dave Stevens aparece no filme do Rocketeer é quando eles estão vendo aquele filme das tentativas nazistas de replicar a tecnologia. Ele é um dos caras o primeiro que aparece em primeiro plano, passa bem rápido. Ele é o cara que está ali supervisionando o projeto. Que legal, vou pesquisar de novo. Vamos conferir. Então, bacana. Só não dá para colocar aqui que senão a Disney derruba a live, então não tem como passar, que eu achei o trecho aqui. Tranquilo, né? Coloca a capa nova. Isso é interessante também. Uma das imagens que é bem curiosa desse documento, esse é um cartaz que o Dave Stevens criou para San Diego Comic Con, 1981. Então... Uma das coisas que a gente fica sabendo nesse documento é que ele é um integrante muito ativo das primeiras edições da San Diego Comic Con. Tanto que ele conheceu os irmãos Shane da Pacific, muitos anos antes deles que montaram a Pacific, em 77, durante a Comic Con. Então ele ajudava muito na produção, fez essa capa do catálogo nesse ano, em 81. É a China, né? A China. Aliás, o Dave Stevens também é conhecido pelo trabalho nas capas, né? Porque como ele não tinha tempo de desenhar quadrinhos, ele meio que revertia isso fazendo capas, né? Então, ele tinha muitas capas, assim, de vários personagens, várias editoras. Então, você dá uma bugada aí, você acha muita coisa que ele fez, né? E ele sempre tinha aquela pegada, assim, né? Umas capas meio retrô, assim, né? Então, geralmente o pessoal chamava ele porque sabia do estilo dele, né? Então, ficava uma coisa, assim, meio cult, assim, tal, bem bacana. Eu lembrei do... Pode falar. Não, ele é o herdeiro do Bernie Hogarth, né? Tanto que não é à toa que a capa é a China, que é uma versão feminina do Tarzan. E a modulação dos corpos do Dave Stevens vai muito na pegada anatômica do Bernie Hogarth, né? É muito detalhado, né? Muito detalhado. Uma coisa que o Manu falou antes, agora me remeteu aqui a um gibi nacional que passava essa impressão de que o Rocketeer era um personagem antigo. É sempre que eu releio De Volta para o Futuro, quando eles voltam para os anos 50, lá tem a Sociedade da Justiça, o baile de máscara, é o pessoal vestido de super-herói, né, nessa versão. Aí tá todo mundo com a Sociedade da Justiça, o Fantasma, o Spirit, tem o Rocketeer lá no meio. Né? Exatamente. É do Gustavo Machado, né? Exatamente. O Gustavo Machado, ele segue muito a linha de finalização de imagem do Dave Stevens. Ele consegue fazer isso com os bonequinhos mais infantilizados. Eu acho que tem uma sequência. Bernie Hogarth, Stevens, Gustavo Machado. Bacana. Gustavo Machado. Roberto, coloca a capa nova para a gente falar um pouco da edição nova, porque, na verdade, o grande motivo dessa live é o lançamento desse 4º volume, né, do Rocketeer pela Heroica, e ele tem algumas curiosidades. Mas só antes da gente entrar, Manu, eu tinha uma dúvida para ti como leitor, que assim, a gente falou, esse é o 4º volume do Rocketeer pela Heroica. Tu começaste com Carga Mortal, que é do Mark Waid com o Chris Samney, e depois publicou as Novas Aventuras do Rocketeer, volume 1 e 2. Só que as Novas Aventuras vieram antes. Aí eu queria saber como foi essa decisão de pegar esse quadrinho fechado do Mark Waid e publicar ele primeiro, ele que foi publicado depois, né, lá na gringa, e aí, quando já tinha esse material, publicar as Novas Aventuras. Como é que rolou esse processo para publicar o Rocketeer? Bom, eu fui influenciado pelo JP. Eu tô querendo criar meu próprio universo do Rocketeer, então eu tô mudando e cortando tudo. Então eu tô querendo criar minha Guerras Secretas com o Rocketeer. Por favor, me chama. Então, na verdade, a questão foi o seguinte: quando o Maurício Muniz, né, que é outro colaborador da Heroica, tal, que foi meu parceiro lá na criação do livro Pega dos Gibis,
ele me ofereceu o Rocketeer, né? Porque o Maurício ele faz agenciamento de materiais, né, para diversas editoras nos Estados Unidos, né? E desde o começo da Heróica, lá em 2018, eu falei para ele que meu sonho era publicar quadrinhos, né? E como ele já tinha esse contato com as editoras, eu pedi para ele procurar coisas, né? E no primeiro momento eu queria uma coisa PB, mais fácil de publicar e tal. Aí ele ficou lá uns 2 anos procurando, mas nada que ele encontrava assim me chamava atenção, né? Até que chegou uma hora que ele não aguentava mais, já estava me mandando a merda. Ele mandou uma última lista e falou: ó, aqui não tem quase nada PB, se você quiser isso. Aí eu comecei a olhar e vi que tinha o Rocketeer. Eu falei, pô, Rocketeer? E aí lembrei da edição que eu tinha lido lá na Graphic Novel. Eu lembro que a HQM tinha lançado, né, o material completo, né, a versão com pintura digital já, lançada pela HQM, e lançada pela IDW, né, depois da morte do Dave Stevens. Então aí eu comecei a pesquisar a respeito do personagem, eu vi que realmente tinha umas edições muito interessantes e tal, né. E no primeiro momento, eu quis, assim, eles me ofereceram, né, o Rocketeer que a HQM tinha lançado, mas eu achei muito recente, né. E é um material que é comercializado até hoje, né. Lá no Mercado Livre, lá tem exemplares que estão novos ainda sendo vendidos, né? Então, não vi sentido de relançar. E foi um material que ficou muito bem feito, assim. E não é porque o Léo tá aqui, não, mas eu sempre elogio, porque eu acho que o negócio ficou bem feito, tá bem editado, a impressão tá redondinha, então não tenho nada a acrescentar aquele material por enquanto. E aí eu tentei focar só em coisas inéditas. E no primeiro momento eu realmente pensei em lançar pela Ordem, que a Ordem qual que é? Ele, a partir de 2011... eles lançaram o Rocketeer Adventures, que foi uma homenagem, né, ao Rocketeer, que eles convidaram 12 artistas que estavam em voga, até mais, eles formaram duplas ali, tem uns 20 artistas mais ou menos, e eles criaram 12 histórias curtas, né, e eles lançaram em forma de minissérie, cada minissérie tinha 3 histórias, depois eles compilaram num TP, né, e aí deu tão certo que no ano seguinte eles lançaram um volume 2 com outros artistas, né. Eu acho que tinha muito da criação que eu comentei. Como o Dave Stevens é um cara muito querido no mercado, muita gente quis participar e homenagear o Dave Stevens, né? Então, porra, tinha uns caras lá, Alex Ross, John Byrne, Bill Sienkiewicz, tinha, cara, assim, todos os nossos heróis aí que da época que o JP editava estavam lá, né? E só depois que surgiu o Carga Mortal, né? Que foi no ano seguinte, ainda 2013, que aí eles chamaram o Mark Waid e o Chris Sam para fazer uma série longa, né? Foi o primeiro trabalho longo após o Dave Stevens. Nunca ninguém tinha feito uma história longa, né, dele. Então, esses 3 materiais estavam à disposição lá, né? Então, no primeiro momento, realmente, eu pensei em publicar na Ordem. Só que aí, o que eu sentia falta? O Rocketeer era um personagem que muita gente tinha ouvido falar, mas pouquíssima gente conhecia toda a história dele. O pessoal sabia que houve um filme em algum momento lá dos anos 90, algumas pessoas assistiram, outras não. As pessoas lembram muito da graphic novel da Abril, algumas lembram que saiu o material da HQM, mas nem todo mundo tinha lido, porque o Léo pode me corrigir, mas acho que foi o último lançamento da HQM antes de fechar. Foi um dos últimos. Um dos últimos, né? Então não foi um material assim, tão evidente. Né? Foi o último que eu trabalhei. Então, na verdade, eu quis aproveitar aquela minha experiência no mundo dos super-heróis para fazer um dossiê Rocketeer. E essa edição do Carga Mortal era perfeita para isso, porque ela tinha a história. E eles colocaram como extra, no final, umas 30 páginas só de rascunhos do Chris Sam. Então era um negócio assim, era legal, mas era um negócio eu achei meio over, assim, achei que não acrescentava muito, assim, né? Então eu dei uma de JP lá, cortei as 30 páginas, meti a faca sem dó e criamos um documento lá que eu acho que virou uma referência, assim. Quem quiser saber de Rocketeer, pesquisar aquele documento. E, inclusive, nós mandamos para a IDW aprovar, né? Passamos tudo para inglês para eles lerem, e eles gostaram muito do material, eles acharam muito, até me agradeceram o cuidado que nós tivemos, né, com o personagem deles, tal, o modo que a gente cuidou, né, então ficou assim, uma edição muito caprichada, aí colocamos pôster, marcadores de página, então aí com o lançamento do material do Mark Waid, em seguida, aí eu voltei aos 2 primeiros, né, das histórias curtas. Tal. Porque a história curta não tinha espaço, não dava para cortar. Aí teria que cortar muito. Aí ia ser complicado. Se fosse na época do JP, até daria. Hoje não dá.
Mas Então, eu acho que basicamente, ajuda, né? Porque, por exemplo, as histórias curtas, você tem que ter o público que já quer ver aquilo. Eu acho que tu lançar a grande corrida, que tem um nome como Mark Wade também, sim, e ela, justamente por Wade, ser a primeira história corrida, ela tem muito flashback também, né? Não, Da e aí eu origem usei, dele, lembrando. sim, eu usei o meu lado fã ali, porque eu sou fanático do Mark Wade, é um dos caras que eu mais curto, assim. Praticamente tudo que eu li dele eu curto, assim, pouquíssima coisa eu não gosto, né? Então foi uma honra publicar o primeiro quadrinho da Heróica tendo o material do Mark Wade. E é um material premiado, né? Esse material ganhou o Eisner, né? De melhor arte de 2012, 2013 e tal, sei lá, do Chris Sammy. Então é um material muito especial, assim. Acho que a gente começou muito bem. E agora o que eu tenho feito é o seguinte, isso também é uma curiosidade, né? Porque o Maurício Muniz, ele deu uma daquele de a bola é minha. Do que você diz? E ele quis traduzir e eu não pude traduzir. Um dos acordos meu era isso, né? Ele arrumava o quadrinho e ele ia traduzir. Só que aí os 2 seguintes ele estava enrolado lá, com muito, muito trabalho e não conseguiu pegar, e eu passei para o Gustavo. E aí depois desse surgiu a oportunidade, aí chamei o JP. Mas o Rocketeer tem uma coisa curiosa, né? Esse quadrinho ele foi lançado originalmente em 2022. Os 3 primeiros, eles foram lançados, né, que eu publiquei pelo Herói, foram lançados entre 2011 e 2013. De 2013 a 2022, a EDW lançou outros materiais. Tem um crossover do Rocketeer com o Spirit, tem um que chama Hollywood Horror, tem mais uns 3 lá, né? E tem um que saiu ano passado também, que é o Den of Thieves, né? Isso é mais recente, isso eu pretendo lançar depois desse. Esse é de 2023. Que, aliás, é bem bacana, é bem interessante a pegada. Ele é escrito também pelo Steve Money, que fez esse material aqui. Só que a arte já é outra pessoa, né? A arte que de esse outra ele escreve pessoa. e desenha. Exatamente. E a minha ideia é lançar logo em seguida esse do já também que está até traduzido, esse é algo parecido com o Covil dos Bandidos, alguma coisa assim o nome. Você o nome ouviu primeiro aqui. O material, o nome original é meio trava-língua, né? É Den of Thieves, né? Ainda Den of Thieves, um negócio assim. Então, mas esses materiais entre o Carga Mortal e a Grande Corrida, eles não me interessaram muito assim, porque eu acho que eles não são tão legais assim, entendeu? Então eu estou fazendo um esquema que por enquanto eu estou publicando só as coisas que realmente eu acho mais bacanas. Então a ideia é publicar só o filé mesmo, né? E como as histórias são independentes, não tem problema nenhum, né? Se quiser publicar depois... o Rocketeer ele tem uma certa cronologia, mas assim, por exemplo, o capítulo seguinte, vocês comentaram aí, essa edição mais recente, ela é automaticamente uma continuação dessa. Mas não é um negócio assim rígido, que você tem que ler essa para... Não. Tem um dos volumes lá dos Novas Aventuras, acho que é o primeiro, ele tem uma história que é a continuação exatamente do último capítulo que o Dave Stevens fez, quando o Cliff reencontra a Beth. Mas assim, são coisas meio sutis. Tem o vilão que aparece no Carga Mortal, que ele aparece de novo no encontro com o Spirit. Mas não são coisas assim que você fala, se eu não ler na ordem certa, eu não vou entender. Na verdade, que um recordatório resolve, né? Aquele asteriscozinho ali. Eu acho que ele tem recordatório. Você pode ler independente de você ter lido. O grande sacado do Rocketeer é isso. Ele tem essa pegada meio sessão da tarde, assim, é uma coisa meio rápida, leve. E isso é uma coisa que tem agradado bastante os leitores, porque ele tem um quê meio de quadrinho dos anos 80, né? Só que, ao mesmo tempo, esse material novo já tem uma linguagem mais enxuta, né? E nos anos 80 tinha aquele excesso de texto, coisa assim, coisa que não acontece nesses, né? Então, eles meio que pegaram o melhor de cada época. E tem uma coisa também o seguinte, quem comprar o Carga Mortal e ler o dossiê, ali já tem um apanhado, o cara já vira PhD em Rocketeer, sabe? Já dá para inclusive falando desses outros gibis, né? Exatamente, lá cita todos. Inclusive, nós fizemos até uma lista de tudo que foi publicado. Até o momento, né? Não tinha esse Carga Mortal, esse Grande Corrida, porque não existia. Mas nós fizemos lá um guia do Rocketeer, né? E vocês fazem a divisão, né? Do que era o Dave Stevens e do que vem depois. Exatamente. Tá bem legal. Eu dei uma lida antes da live, ficou bem bacana esse material. A gente chama a fase do Dave Stevens como fase clássica e essa fase atual, né? Do material que é novo, né? Que está sendo publicado. E a Grande Corrida, ela segue muito essa linha de você poder ler sem ter necessidade de ter lido. Apesar de haver referências, dimensões, e você saber que aconteceram coisas antes da história,
ela é uma história que agrada muito, porque o leitor ele vai conhecendo rapidamente as personagens e a história se resolve muito bem, sem necessidade de conhecer o personagem anteriormente. E ele traz, é uma história que traz elementos, características muito próprias do Rocketeer, né? Ela está muito calcada na época. A Grande Corrida faz menção a uma das muitas corridas de avião que havia naquela época. O próprio avião que o Cliff Secord pilota é uma versão do Bugatti modelo 100, que foi um avião feito para uma dessas corridas. Então, o Steve Mooney ele honra o Stevens também na pesquisa e na incorporação. E tem assim, vários elementos, tem os pilotos, tem os nazistas, os quinta-colunas, quer dizer, todos os elementos que a gente espera numa história do Rocketeer estão presentes nessa. Né? A Beth em Paris, fazendo poses como modelo, trabalhando, e ele traz ainda um vilão, um vilão alemão, nazista, típico, que faz menção ao Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial, que aí eles chamam Barão de Ferro. Quer dizer, todos esses toquezinhos são muito saborosos, né? Uma versão do Howard Hughes, que aparece também um magnata envolvido na produção de aviões e com toques de cientista. Então, uma mescla de Howard Hughes e Howard Stark. É o pai do Tony. Quando eu li, eu lembrei exatamente do Howard Stark, exatamente. Porque, na verdade, acho que foi calcado nisso, pegou esses detalhes. Como é que é o nome desse personagem? Deixa eu dar uma colinha aqui. Ai, caramba. Dalton Nicose. É bastante interessante. Então, é uma história que se sustenta por si só, sem ter a necessidade de que você seja um expert em Rocketeer. Então, é uma publicação que poderia ser uma leitura inicial para quem está querendo conhecer o personagem. Eu não sei se todos que estão acompanhando entendem, conhecem o universo do Rocketeer, mas eu vou fazer um resumo bem rápido, até para chegar na grande corrida, que ela tem umas sacadas, assim, tem muito a ver com a mitologia mesmo do Rocketeer. Porque a história do Rocketeer basicamente é o seguinte: o Cliff Secord é um piloto que ele faz acrobacias, ele trabalhou no circo e tal, e ele tem a função dele é mais ou menos como se fosse aquela esquadrilha da fumaça que tem aqui no Brasil, né? Ele faz piruetas e coisas do gênero em shows e tal, e num determinado momento ele acaba chegando até ele de um modo acidental um jato experimental, em que os nazistas estão de olho para usar para a guerra, tal, e aí ele começa a usar esse jato. Ele precisa salvar um amigo, papapá, e usa esse jato. Aí tem um parceiro dele que é o mecânico do avião dele. O avião dele eu achei bem interessante, assim, que o detalhe chama DB, né? Então, achei interessante a grafia do nome e tal, o som, né? E aí o Pive lá, que é o parceiro dele, que é o mecânico do avião, cria um capacete para ele proteger a identidade dele. E aí o que acontece? O Cliff Secord, ele não é exatamente um herói, assim. Na verdade, as coisas vão acontecendo e forçam ele a tomar algumas atitudes. Então, ele é um cara impetuoso pra caramba, ansioso, ele tá sempre procurando alguma coisa para tentar ganhar dinheiro. E ele tem a namorada Beth, que é super ciumenta, e ao mesmo tempo ele tá em cima das ciúmes da Beth, porque ela é linda e ela é modelo, né? Então tem um monte de gente de olho nela também. Então eles têm ali sempre uma crise. Eles não se largam, mas ao mesmo tempo também não ficam juntos. Então tem um conflito e tal. Pois bem, quando se inicia essa história da grande corrida, o Cliff está refletindo a respeito da vida dele e ele está muito preocupado, porque a Beth já falou várias vezes, vai abandonar ele porque ele fica arriscando a vida, como Rocketeer, que não tem nenhum sentido ele ficar voando por ali com um foguete nas costas, sabe? Passando por tudo quanto é situação, e que ele quer dar um jeito assim, de resolver a vida dele, de uma maneira mais tranquila. Aí ele é chamado por esse empresário que convida ele para pilotar um avião experimental, né, numa corrida que começa na Califórnia
passa, acho que por Londres, né? E a Califórnia, acho que São Francisco, Londres, termina em Paris, né? Isso. São Francisco, Nova York. Nova York, exatamente. Londres, Paris. Londres, Paris. Exatamente. E oferece um dinheiro para ele, e esse avião ele é experimental e ele usa um combustível também novo, experimental, tal. E aí o Cliff acaba topando, porque ele vai ganhar muito dinheiro, principalmente se ele ganhar a corrida. E a Beth adora a ideia, porque como ela é modelo, ela vai ter a chance de visitar Paris, né? Que é o sonho dela. Então as coisas parecem que vão se acertar, mas tudo que envolve o Cliff sempre parece, porque o empresário tem outras ideias, tem esse tal desse barão vermelho, barão de ferro, que também... E ele inclui também uma piloto, uma mulher piloto. Exatamente. Também muito interessante. Que, aliás, tem um toque bem moderno, né? Detalhe que as pessoas vão conhecer, bem moderno na história. E é isso. Então, no meio do... E é interessante, porque chega uma hora que o Cliff... É aquela coisa que eu falo, ele tenta não ser o Rocketeer, mas tudo força ele ser o Rocketeer. Chega uma hora que ele tem que usar o jato para salvar o dia, não tem jeito. O logotipo na capa força o Cliff a ser o Rocketeer, né? Exatamente, não tem jeito. Ele fala que não quer ser, mas ele acaba. Esse clima de Caçadores da Arca Perdida está presente nesse gibi e em todos os outros do Rocketeer. O que não é à toa, né? Porque o Rocketeer ele surgiu no clima do Caçadores da Arca Perdida em 82, né? Então ele justamente... E ele surgiu por causa daquele momento, né, em que se fazia uma releitura dos clássicos, né? Isso tinha sido antecedido pelo Guerra nas Estrelas, que já fez uma releitura das aventuras espaciais e seriados. Foi a vez do Caçadores da Arca Perdida, e o Rocketeer ele segue essa linha. Então, esse espírito de Caçadores da Arca Perdida está muito presente nesse gibi também. Não é coincidência que o diretor do filme, né, o Joey Johnston, ele era diretor de segunda unidade, diretor de fotografia, alguma coisa no Caçadores da Arca Perdida também. Exato. Não, ele também não é, o fato dele, do Stevens ter trabalhado, né, também com... No storyboard do Caçadores da Arca Perdida. Quando teve agora... Tem uma informação que eu não consegui checar, que eu não sei onde que eu vi, de que o trecho do Caçadores em que o David Stevens participou do storyboard foi aquela cena em que o Indiana Jones passa por debaixo do caminhão, que ele fica preso na frente e joga a corda e depois volta e consegue recuperar o caminhão, que é uma das cenas mais espetaculares do cinema, né? Mas eu lembro que eu não consegui checar esse dado, aí eu não coloquei no dossiê. Eu não sei se é essa. E o Rocketeer, ele é tão marcante nesse cenário de Segunda Guerra que o produtor da série animada do What If quis usar ele no episódio da Capitã Carter, né? O primeiro episódio da série. A Disney falou, olha, a gente até tem os direitos, mas vai complicar para frente isso. Que a Disney até hoje tem, né, os direitos. Eles querem fazer outro filme, fizeram uma série animada com uma menininha Rocketeer, mas... Sim. Aliás, o filme do Rocketeer, teoricamente, está em produção, né? E a Disney sempre anuncia que será lançado, mas aí quando a gente não sabe, né? Outra coisa. Então. O novo filme, eu digo, né? Bom, e aí tem uma coisa que eu acho que também foi outro mote dessa conversa, é que depois de... Estamos em 1989, 24, 35 anos. Depois de 35 anos, o JP voltou a traduzir o Rocketeer, né? Então, acho que queria que você contasse essa experiência, como foi, né? Para quem chegou agora, o JP, ele traduziu essa edição da série Graphic Novel da Abril 89, né? E agora é o tradutor aí do 4º volume lançado pela Heroica. O Rocketeer foi uma coisa que eu queria muito traduzir na época, porque eu acompanhei a produção desse material e quando nós começamos a trabalhar com Eclipse, ele ficou disponível, a gente já queria levar para Abril de alguma maneira, antes mesmo de eu ter deixado a Abril. Eu saí da Abril em 86. E o Rocketeer já estava no nosso horizonte, meu e do Elcio. E a oportunidade veio quando a Abril
lançou a sequência de graphic novels, que foi uma tentativa de fugir da hegemonia dos super-heróis e trazer histórias variadas para um público diferente, né? Que tinha sido descoberto com a publicação de Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Ronin. E esse material foi publicado na edição 12 da Graphic Novel. Na época, eu e o Elcio éramos donos do Art Comics, antes mesmo do Dorival, que atualmente é sócio, foi meu sócio e continua sendo sócio do Elcio, né? Antes mesmo do Dorival entrar no Art Comics. O texto do Stevens é muito leve, é um texto muito fácil de traduzir, muito fluido. E essa foi uma sensação que eu tive com a tradução do texto do Stephen Mooney. Assim, a não ser pelo desenho, que tem bastante, apesar do Stephen Mooney tentar emular o espírito de imagens do desenho do Dave Stevens, apesar do desenho não ser o mesmo, a sensação de leitura é muito parecida e a sensação de traduzir também é muito parecida. E materiais como o primeiro, a graphic novel do Rocketeer pela Abril e esse material da Heroica são muito estimulantes, porque te obriga o tempo todo a pesquisar, a checar informações, a saber. E são coisas que nem mesmo entram na tradução, né? Como eu falei a respeito do Bugatti modelo 100, né? Eu não preciso, o leitor não precisa saber que esse avião existiu de verdade e que teve toda uma produção, como é que ele foi feito. Mas eu acho importante o tradutor saber disso para transmitir em algum momento a surpresa, a empolgação que o Cliff Secord tem quando ele vê o avião no hangar do Delta Nicose. Então, quer dizer, são coisas interessantes de se traduzir, porque te obrigam e te estimulam a pesquisar muito, a saber informações, a conhecer, inclusive ler mais a respeito de outros momentos da história do personagem também. Então me ajudou a rememorar coisas de 35 anos atrás, nessa memória enevoada e nublada que eu tenho. Enquanto a gente está falando aqui, eu estou separando umas imagens para o Léo, e você falou uma coisa bem interessante. A questão do Stephen Mooney é meio que assim, pegar o espírito do Dave Stevens. Isso aí foi citado por muitas pessoas que compraram material pela Amazon lá nos Estados Unidos, e aí quando tem aquelas esqueminha de você dar as notas lá, né, e colocar opinião e tal, eles falaram exatamente isso, que foi bem calcada no material do Dave Stevens. Obviamente que é muito difícil um desenhista conseguir emular o traço do Dave Stevens, dada o Dave Stevens é o Dave Stevens, né, cara? É bem difícil. Além de ser um desenhista maravilhoso, insuperável, o Stephen Mooney ele fez a história no prazo. Então, exatamente. Ele lançou em menos de um ano as 4 edições, né? Cara, mas será que teve uma pata de cachorro que ele desenhou aí, que ele olhou e falou... Por 6 meses a pata de cachorro. Então, exatamente. Se fosse o Dave Stevens... E eu até dou um spoiler aí, e ele voltou a escrever, né, com o personagem no capítulo seguinte, tal, que lá no Covil dos Bandidos, tal. E ele conseguiu um negócio que eu achei bem interessante, assim, bem interessante. É uma pegada que eu sempre pensei, assim, né? Por que aconteceria se alguém conseguisse realmente pegar o jato do Cliff, né? E isso acontece nesse novo capítulo, nessa nova história. E o resultado é bem interessante, Então tem uma cena lá no final do 3º capítulo, assim, que
aquelas assim que eu fico imaginando um filme com aquilo. Ia ser assim, não vou falar porque realmente é um grande spoiler, mas é bem bacana. Mas Essa... acho que Oi? Não, termina. Eu tô... Não, eu acho legal, porque o Rocketeer, eu acho que ele tem essa pegada, é um personagem muito cinematográfico, assim, né? Então ele permite ter essas cenas, assim, que chamam a atenção, né? E quanto mais se conhece, assim, dos detalhes do relacionamento dele com a Beth e do modo como ele age, eu acho que vai ficando mais delicioso, assim, acompanhar isso, né? E é um personagem que está sendo criado agora, né? Porque o Dave Stevens, ele foi até um certo ponto. Então, esses caras novos que estão entrando, eles estão acrescentando coisas novas, mas eles estão respeitando muito, assim. Não tem aparecido coisas, assim... O mais maluco que apareceu foi um cara que fez uma história, que o Rocketeer ia para outra dimensão e tal, mas é um tom meio sobrenatural, assim, né? Mas, fora isso, o resto ficou bem interessante. Eu estou falando dessa cena aqui, dá uma revirada no padrão da Beth, né? Exatamente. A Beth foi criada para ser a donzela em perigo e ser salva, e aqui ela se resgata, ela se salva. E é um propósito dela desde o começo da história, né? Isso fica bem marcado, né? Uma releitura da personagem, respeitando os parâmetros dela. E eu acho legal que vocês falam, né? Tem muito esse clima de Indiana Jones, né? Esse personagem do período da Segunda Guerra, mas essa em específico, cara, eu tava lendo e ela tem esse clima justamente da questão da volta ao redor do mundo, né? Com os aviões, mas daquele clima que tem até alguns filmes recentes que resgatam dessas grandes corridas, né? Que tinha nessa época. E aí você vê filmes como Ford versus Ferrari, que já na década de 70, 80. Agora o filme do próprio Ferrari também, que tem esse esquema de a corrida ser um grande negócio, né, atrair multidões, ter esse lado mais inocente, né, a tecnologia estar aos olhos de todos. Eu achei que esse clima nessa história ficou muito legal, cara. Fica presente, bem presente mesmo. Muito legal. Bom, agora é o momento de eu pedir uma desculpa. Eu pedi mais, eu estou dizendo plural, desculpas. Porque eu deveria ter terminado a página da campanha hoje, para enquanto a gente estiver conversando, as pessoas pudessem ir diretamente lá na página. Mas eu me enrolei, que eu fui aprovar o material na gráfica do livro anterior, da Heróica, lá do livro do Quarto Mundo, e eu acabei chegando tarde e não consegui fechar os últimos detalhes. Então eu preciso fazer uma última revisão antes de botar no ar a campanha. Mas eu prometo que amanhã cedo, no máximo até o meio-dia, estará lá certinho, né? E aí as pessoas já podem participar. E aí nessa campanha tem uma novidade também. Além da opção da pessoa comprar o quadrinho, que vem com aquele kit todo, né? Vão ter novos cards, vai ter um pôster, vai ter um marcador de página também. Nós vamos ter uma opção que vai vir uma luva, uma caixinha de papelão para guardar os primeiros 3 volumes, para guardar o Cargo Mortal e os Novas Aventuras volume 1 e volume 2. Para meio que ali, como eles fecham aquela primeira fase do personagem, a ideia é que a pessoa guarde e coloque na estante. E futuramente a minha ideia é com esses novos, né, que começa agora com a grande corrida, quando juntar 3 de novo também a gente faz uma outra caixinha, que aí já é outra fase do personagem, né? Legal. Então é um negócio que vai ficar bem bacana. Então, amanhã estará tudo disponível lá no Catarse. Mas você já tem o endereço da campanha? É isso que eu ia perguntar. Você já tem o linkzinho? Sim. Assim, quem vê depois já entra. Digita aí, vamos lá. É www.catarse.me/Rocketeer_4. Porque é o 4º álbum Rocketeer pela Herói. Aliás, se for lá agora, a página já existe. A pessoa... Exatamente. Basta ir lá, pode colocar o e-mail para ser avisado assim que a campanha entrar no ar. Que como essa live fica aqui depois, a gente deixa aí quem assistir amanhã, depois é só ir nesse link vai estar no ar. Pode conferir exatamente. Lá. Bom, eu acho que é o que eu tinha para falar a respeito aí. Se vocês quiserem comentar mais uma coisa ou alguém tiver alguma pergunta... se alguém quiser mandar no chat nos momentos finais, mas eu queria aproveitar para quem estiver assistindo a gente, o privilégio que é assistir essa live, porque a gente está aqui com 3 pessoas que estão envolvidas em todas as publicações de Rocketeer no Brasil. Exatamente. O JP traduziu lá em 80, e aí o Léo trouxe da HQM, meados dos anos 2000, agora o Manu está trazendo, então todas as pessoas que fizeram parte das publicações estão aqui presentes nessa live. Exatamente. E a ideia é exatamente essa, né? Fazer um culto aí ao personagem que
tem um material bem bacana. Eu acho que o Rocketeer, ele tem uma coisa meio especial, assim, né? Que hoje se reclama muito das complexidade das histórias de super-heróis, que, puta, você tem que ter um PhD em Homem-Aranha para entender o que está acontecendo com o Homem-Aranha hoje, não sei o que lá. O Rocketeer vai meio nessa contramão, né? Ele é um personagem meio que autodigerível, assim, né? Você pega um álbum ali, poucas páginas você já entende todo o conceito e vai embora. Não tem muito... É só se divertir, assim, entendeu? Você entra lá e se diverte. O Matheus mandou uma pergunta aqui, ó. Que ele não pegou o volume 2 de Novas Aventuras. Se vai ter alguma opção de apoio da Grande Corrida com edições anteriores? Sim, geralmente eu coloco, né? Tem a pessoa pode comprar o quadrinho novo e uma das opções é comprar o quadrinho novo com material antigo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer assim, porque senão fica muitas opções, né? Tipo, o volume novo... Mas tem no site da Heroica. E qualquer coisa é mais fácil comprar um site da Heroica. Aliás, está até com desconto. Então... Ou se quiser com um amigo, tipo assim, pega o pacote que vem os volumes anteriores, aí faz com um amigo que não tem um dos outros, aí já fecha, faz um apoio, divide os dois ali. Exatamente. Ou se quiser, compra, joga os 3 volumes, já compra o novo, já compra com a luva, chega em casa, pacota tudo e põe na estante. Para mostrar sua lombada. Exatamente. A galera gosta da lombada hoje em dia. Foco é pegar os lombadeiros com esse material. Foco. Eu até pensei em juntar o 4º volume, só que eu achei que ia destoar, né? Porque são histórias, os 3 primeiros volumes assim são tão redondinhos, né? Esse já é uma nova fase, assim, então acho que ia ficar meio esquisito, né? Melhor deixar para a próxima. Melhor deixar para a próxima. Até porque já tem outros ali encaminhados, né? Então, com certeza vai rolar. Bom, cara, queria deixar esse espaço, então, Manuel, JP, se vocês quiserem deixar um recado aí, antes da gente encerrar a live. Agradeço a presença de vocês, foi uma live riquíssima aí para a gente saber de Rocketeer. Muito obrigado por terem vindo, gente. Pô, eu só tenho que agradecer, eu adoro falar de gibi, tenho muito poucas oportunidades, estou desligando meus motores, mas eu ainda continuo traduzindo quando alguém se apieda de mim, que nem o Manuel, e me dá algumas migalhas para traduzir, porque atualmente eu estou mais lento do que o Dave Stevens, mas eu garanto alguma coisa. Tranquilo. Aguarde novos projetos aí, ó. Espero. Bacana. Bom saber. Agradeço a oportunidade aí, convido mais uma vez aí o pessoal a conhecer a página da campanha. Quem quiser comprar os números anteriores, nós temos lá no site da Heroica, né? editoraheroica.com.br, mas basta digitar Rocketeer aí que você está em todos os marketplaces, principais livrarias, é um material bem fácil de ser encontrado, né? E é isso aí. E aguardem novidades aí. Estamos com... Aliás, até com uma novidade, acabou de chegar da Gráfica, nem está encadernado, eu peguei uma cópia. Isso aqui é o novo livro da Heroica, é um material de quadrinho brasileiro, né? É o primeiro material de quadrinhos mesmo, com quadrinhos que a gente está publicando, né? Do quadrinho brasileiro. E aí eu fui aprovar hoje na Gráfica e estou com o miolo e com a capa que eu peguei lá, peguei um exemplar para mim. Eles ainda estão montando, vou entregar semana que vem. Show. Mas estão rolando as coisas aí, sempre com novidades. E para quem quiser saber mais desse livro do Quarto Mundo, tem uma entrevista aqui no canal com o J. Silvestre, que é o autor do livro, em que a gente... Exatamente. Cara, uma entrevista bem legal dele contando todo o processo de fazer um livro sobre o Quarto Mundo. E antes da gente encerrar, Léo, a gente sabe, a galera que acompanha, a gente gosta de ver as notícias, então fala um pouco aí do Fala Animal para a galera que está acompanhando a gente. Bom, visita lá o Fala Animal. Nossa, visita lá o falaanimal.com.br, que tem notícias diariamente, principalmente de quadrinhos, mas acaba falando um pouco de cinema, de série. Tem o podcast também, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Inclusive, tem um episódio de Rocketeer, com a participação do Manu lá, a gente fez um resumão. Na época eu tava lançando o primeiro, né? Acho que é o primeiro, Carga Mortal. Exatamente. Por aí. Então ouça lá também. Então, para quem está assistindo a gente até agora, eu agradeço. Se você está assistindo a gente e não deixou o like, não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal. Tem vídeo quase todo dia falando de quadrinhos, série, videogame, cinema e muito mais. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima, pessoal.